Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Tércio. Muito bem, meus amados, vamos à palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre equilíbrio espiritual. O que é equilíbrio espiritual? Equilíbrio espiritual, amados, é viver, claro, de uma maneira equilibrada, dentro da vontade de Deus, seguindo a palavra de Deus. Você sabia que muita gente não cresce ou não tem mudanças, não recebe mudanças na sua vida espiritual por falta de equilíbrio espiritual? Por que é que não há mudança na vida espiritual de alguns? Por falta de equilíbrio. Falta de equilíbrio espiritual. Então, olha, eu quero chamar a atenção aqui de dois pontos, antes de ler a palavra de Deus. Eu quero chamar a atenção de dois pontos aqui que vão falar sobre equilíbrio espiritual. Para viver uma vida espiritual equilibrada, amados, a gente tem que entender que nós precisamos conservar os marcos das doutrinas bíblicas dos apóstolos. Veja bem, primeira coisa, para que haja uma vida espiritual equilibrada, nós temos que conservar os marcos da doutrina bíblica espiritual dos apóstolos e, ao mesmo tempo, vigiar para nos livrarmos das doutrinas de homens que nos cercam. Porque, meus amados, o fato é que doutrinas de homens, elas levam as pessoas a práticas que as pessoas confundem com espiritualidade. E, infelizmente, amados, a gente vê em nosso meio que as pessoas confundem as doutrinas humanas, doutrinas de homens. Eu não quero nem falar de doutrinas de demônios, porque existem três tipos de doutrina. Existe a doutrina de Deus, existe a doutrina dos homens e existe a doutrina de demônios. Eu não quero nem me falar de afastar-se de doutrina de demônio, porque nem precisa. Claro que a gente sabe que tem que se afastar. Mas as doutrinas de homens, ou dos homens, elas às vezes chegam na igreja e são bem aceitas. Nós temos aí várias igrejas que seguem doutrinas humanas. E as pessoas transformam isso em religiosidade. Religiosidade que aparenta espiritualidade e as pessoas se perdem nisso. Pensam que espiritualidade é religiosidade. E começam a viver intensamente essa religiosidade, começam a viver intensamente práticas de doutrinas que são meramente doutrinas de homens. Eu vou te mostrar na Bíblia isso. E se perdem nelas, pensando que são espirituais, quando na realidade as suas vidas não são transformadas. É por isso, meu querido, que nós vamos encontrar tantas pessoas que são formalistas. O que é formalista no sentido religioso? Se apegam às formalidades de determinadas denominações e pensam que aquilo é espiritualidade. Eu vou falar da minha denominação porque eu tenho conhecimento prático. E a gente vê, por exemplo, a Assembleia de Deus, não é? A gente vê que muitas pessoas confundem andar de paletó, confundem uma mulher que anda de vestido longo com espiritualidade. Quando a gente sabe que isso são tradições, são costumes
que são bons, são ótimos, excelentes, lindos, eu acho bonito. Eu acho bonito, acho bom, acho excelente, acho proveitoso. Mas, infelizmente, irmãos, tem gente que confunde isso com espiritualidade. Acha que ser espiritual é andar de paletó. Quando vê alguém que não está de paletó, aquele ali não é espiritual. Acha que andar com vestido longo, bem composto, é espiritualidade. Aí quando vê alguém que não está vestido assim, essa pessoa não é espiritual, porque não está vestida assim do jeito que eu visto. Então veja, meus amados, que as pessoas se perdem. Se perdem. Então, eu estou falando sobre equilíbrio espiritual. Aí eu faço a frase, por que é que não há mudanças na vida espiritual de alguns? Por que é que não há mudanças na vida espiritual de alguns? Porque não existe equilíbrio espiritual. Muitas vezes estão querendo firmar sua espiritualidade em cima de tradições, em cima de costumes, em cima de doutrinas humanas. Você está entendendo? Então vamos lá agora a leitura. Eu vou ler aqui 2 textos bíblicos da palavra de Deus. Primeiro eu vou ver aqui Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15 e o versículo 8. Olha o que a Bíblia diz aqui, olha. Mateus capítulo 15, versículos 8 e 9. Nos diz a palavra de Deus. Jesus falando, ele disse: esse povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Olha lá, veja bem. Jesus alertou aqui, versículos 8 e 9 do capítulo 15, de pessoas que querem honrar ele, adorando e ensinando, mas simplesmente preceitos de homens. Não eram coisas de Deus. O que era que estava acontecendo ali, não é? A gente via que Jesus, ele falava da hipocrisia, a hipocrisia dos religiosos da época. No versículo 7 ele diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Amados, se você olhar direitinho, você vai ver muita gente dentro das igrejas querendo honrar a Deus com suas vestes, querendo honrar a Deus com sua maneira de se apresentar. Mas o coração está distante de Deus, porque a gente não vê frutos do Espírito na vida dessas pessoas. A gente vê vestes, a gente vê frequência a cultos, a gente vê formalismos, mas muitas vezes a gente não vê um temperamento que seja verdadeiramente proveniente de uma pessoa que possua o fruto do Espírito na sua vida. São pessoas agressivas, pessoas temperamentais. E Jesus fala dessas pessoas. Pessoas que estão na igreja assim. E isso é um perigo. Isso tem afastado muitos de serem os crentes que Deus gostaria que eles fossem. Aparentam ter uma vida espiritual boa, aparentam, para quem não os conhece, ter uma vida espiritual equilibrada, mas não tem. Não é uma vida espiritual equilibrada. Pessoas que chegam ao ponto de passar pelas outras, se julgando superiores e não dá a paz do Senhor. Mas eu quero ler ainda mais um versículo aqui. A Bíblia diz, Provérbios 22 e 28, não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Provérbios 22 e 28. E aqui agora, meus amados, a gente vê um versículo mostrando também que os marcos, esses marcos que esse versículo se reporta a eles, são marcos que, vamos dizer assim, no sentido material, eles demarcam
regiões, terrenos, ruas, praças, limites. Por exemplo, aqui em Recife você vai encontrar o Marco Zero. É dali do Marco Zero de onde se estabelece a distância de todas as cidades do estado de Pernambuco. De Recife para tal cidade tem tantos quilômetros, começa a contagem no Marco Zero. Então, os marcos, quando a gente traz para o sentido espiritual, os marcos, eles significam os princípios bíblicos que Deus estabeleceu que não podem ser removidos. Os princípios bíblicos que Deus estabeleceu que não podem ser mudados, modificados. Olha só, eu falei de duas coisas. Eu falei aqui de doutrinas de homens, não é? Que a gente vê que muita gente quer afirmar sua espiritualidade em doutrina de homens. E estou falando aqui também dos marcos de Deus, dos marcos espirituais da doutrina cristã, bíblica. A Bíblia diz, 1 João capítulo 2, versículo 24, portanto, o que desde o princípio aprendestes, que permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Quando ele fala isso, não está tratando de costumes, de tradições, de vestes. Está tratando da doutrina bíblica, dos ensinamentos bíblicos. Está tratando do que nós precisamos cuidar, manter aquilo que foi nos ensinado desde o princípio. Quando fala princípio, é porque é desde o princípio de tudo. Desde o princípio de Deus, que Deus começou a ter contato com o homem e ensinar ao homem. Então nós temos que guardar esses princípios de Deus que foram ensinados desde o início de tudo. E assim, meus amados, o que é que nós estamos vendo hoje? Veja bem, por que é que não há mudanças na vida de muitas pessoas? Porque não há equilíbrio na vida espiritual. Porque não há equilíbrio na vida espiritual. E eu vou te mostrar onde é que tem esse desequilíbrio. Eu vou te mostrar onde é que tem esse desequilíbrio. Quem sabe você tem algum pecado que você não consegue vencer. Quem sabe você tem alguma coisa que te incomoda. Que você diz, olha, eu queria ser crente, mas essa coisa não sai de mim. Vamos aprender. Veja bem, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos é sobre o perigo de infiltração de coisas novas na igreja. Tira os marcos dos princípios bíblicos, tira os marcos de Deus e infiltra coisas novas na igreja. Veja só, quando eu digo tira os princípios de Deus, é porque as pessoas confundem. Confundem espiritualidade com coisas materiais. Por exemplo, numa igreja, a gente vê que hoje em dia, as igrejas tentam até imitar o mundo. Tentam colocar fumaça no púlpito da igreja. Tentam colocar luz negra. Isso eu me lembro quando eu não era crente. Quando eu era rapazinho, eu ia em boates e eu via luz negra, eu via fumaça, eu via aquelas luzes que ficam rodando, circulando na fumaça para chamar a atenção das pessoas. E você já viu como as pessoas querem introduzir isso na igreja nos tempos atuais? Ficam querendo introduzir essas coisas da igreja. Isso tira a atenção da espiritualidade e chama a atenção para as coisas materiais. Do mesmo jeito que as pessoas querem substituir um ambiente onde a glória de Deus é quem deve tomar conta do ambiente por luzes, fumaças e coisas semelhantes, existem pessoas também que querem firmar sua espiritualidade em roupas,
maneira de vestir, não é? Firmar sua espiritualidade na maneira de se apresentar. Porque um crente, irmãos, ele tem que se vestir bem, claro. Ele tem que ter postura. Ele tem que se apresentar bem vestido. Eu, sinceramente, acho muito bonito um homem de paletó, andar de paletó. E eu sinto muita satisfação de fazer isso. Faço com alegria, mas não faço para mostrar que sou espiritual, não. No dia que precisar ir tomar um banho de praia, eu tiro um paletó e boto um short e vou tomar banho de praia de short. Eu não vou ser louco, não vou usar short não, porque é pecado. São essas coisas que as pessoas vão se firmando. Olha, irmãos, eu vejo, a gente vê, e você pode ver também que tem pessoas que ficam prisioneiras disso. Prisioneiras disso. Coisas que não adianta de nada, segundo a Bíblia. Deixa eu ler um texto da palavra de Deus aqui, para lhe mostrar que somente Cristo é quem liberta do pecado. Não são as tradições, não são os costumes, não são as roupas longas, não é o paletó, não é o vestido longo que vai libertar do pecado. Ao contrário, ele encobre, porque muitas pessoas vivem pecando e vestem uma roupa desse tipo para se fazer, para se mostrar em santidade. Quando na realidade não existe santidade nenhuma nesta vida. Olha só o que diz a palavra de Deus. Se você puder, acompanhe comigo aí. Colossenses capítulo 2, versículo 20. Diz assim: se, pois, estás mortos em Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que é que ainda vos carregam de ordenanças, como se vivesse no mundo? Veja bem, se você já está morto em Cristo, por que é que determinadas, vamos dizer assim, ordenanças humanas vêm sobre você e prevalece? Olha lá, como se você vivesse no mundo. Tais como, está na Bíblia, Colossenses capítulo 2, versículo 20. Lê aí. Não toques nisso, não prove isso, não manuseie isso. Proibições, proibições. Aí diz assim: as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Tá vendo? Esse negócio de ficar dizendo não toque, não use, não faça. Isso é preceitos e doutrinas de homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Olha lá o que é que a Bíblia diz. Tem aparência de sabedoria em devoção voluntária e humildade, e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Está vendo o que é que acontece? Não tem valor algum, senão para a satisfação da carne. Claro, eu acho bonito, paletó. Sabe para que isso aqui serve? Para eu me sentir elegante, para eu me sentir bem, para eu me sentir, estou vestindo bem, estou vestindo uma roupa decente. Não é para me santificar, não é para me purificar, para mostrar que eu sou melhor do que ninguém, que eu sou santo. Um dia, uma irmã precisou montar um cavalo. Precisou, que ela gosta de andar de cavalo. Não estou falando de minha filha não, que hoje minha filha Clarice, ela monta cavalo aí. E não tem problema nenhum. Mas foi uma irmã, isso há algum tempo. Aí chega alguém e veio falar comigo: pastor, olha, a irmã fulana, pastor, eu vi ela de calça comprida montando cavalo. E eu perguntei para aquela pessoa: fulano, me diz uma coisa, tu achas que ela devia estar montando cavalo de saia? Não, pastor, eu acho que é meio estranho, né? Ele ficou sem saber o que dizer. Meus queridos, tudo bem, nós temos um costume, nós temos uma tradição. Vista-se com modéstia. O que é modéstia? Vista-se com uma roupa
que mostre que você realmente é um servo de Deus, que você zela pela santidade, que você zela pelo nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus. O problema, meus amados, é isso, pessoas que se apegam a essas coisas, aí chega na igreja, em vez de estar se alimentando espiritualmente com as coisas de Deus, fica olhando a roupa de um, olhando a roupa de outro, fica olhando as coisas de um e as coisas de outro, e termina perdendo tempo cuidando dessas coisas quando devia estar procurando crescer espiritualmente, aprender a palavra de Deus. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Então veja, meus amados, que essas coisas acontecem com muita naturalidade. Ao invés de se preocupar e de se alimentar, de crescer espiritualmente para ver resultados espirituais na sua vida, fica zelando por costumes, tradições, roupas, não é? Outros trazendo novidades para dentro da igreja, como iluminação, que aí é exagero, iluminação que não devia, fumaça para dentro da igreja, luzes que fica lá chamando a atenção das pessoas, aquilo tira a atenção das pessoas do sobrenatural. Aquilo tira a atenção da pessoa do sobrenatural, as pessoas ficam olhando só para as coisas materiais desse mundo. Então veja bem, nós vamos ver o que é que eu preciso, quais são os marcos que eu preciso manter, não é? Como diz a palavra de Deus, não remova os marcos antigos que puseram os teus pais, não remova os marcos doutrinários da Bíblia Sagrada, os marcos, as coisas que realmente implicam na salvação. Isso aí não pode ser removido. Por exemplo, vamos começar aqui falando do louvor. Qual é a finalidade da música na igreja? A finalidade do louvor. A finalidade do louvor é para que as pessoas possam, cantando, serem tocados emocionalmente por causa da melodia e também possam fazer uma reflexão profunda com a letra da música. Não é? Uma música que você canta, ela tem uma melodia que toca, sensibiliza emocionalmente você, e tem uma letra que também fala uma mensagem ao seu coração e traz um sentimento para a sua alma, mostrando suas fraquezas, suas necessidades espirituais, mostrando o quanto Deus quer te ajudar. A música, irmãos, é uma mensagem bíblica cantada. Os salmos são músicas. Os salmos eram cantados. A música cantada, isso se chama louvor. Ou seja, a mensagem bíblica cantada, isso se chama louvor. Isso traz reflexão, isso traz um desejo intenso de se aproximar mais de Deus. Isso traz mudança de comportamento, de caráter, isso leva a pessoa a chorar quando está ouvindo o louvor. Mas o que é que nós estamos vendo hoje, irmãos? As pessoas removendo os marcos antigos. Quando a Bíblia diz não remova os marcos, é disso aqui, olha. Eu estou falando por enquanto do louvor, vou falar da palavra também, deixa eu falar de outras coisas. Por enquanto eu estou falando só do louvor. Como é que estão removendo os marcos do louvor? É música, irmão, que só tem pulo, música que só tem grito, música que não tem uma letra que sensibiliza, música que só leva as pessoas a mexerem com o corpo, música que só falam como se fosse brincadeira. Então, meus amados, isso levam as pessoas a dançar. Isso leva as pessoas para dançar. As pessoas estão ali dançando, mas não estão sendo, vamos dizer assim, conduzidas a Deus através do louvor. Estão removendo os marcos do louvor. Aí o que é que você vê?
Você vê um conjunto chegar, encher o púlpito de luzes, de fumaça, começar aquelas luzes rodando, começar a fumaça subindo, os caras tudo pulando, gritando. Eu pergunto, isso é bom? Isso traz mudança espiritual para a vida das pessoas? Por que é que não há mudança na vida das pessoas? Porque as pessoas gostam disso. Comece a gostar do louvor verdadeiro. Comece a gostar do louvor verdadeiro, que você vai ver mudança na sua vida espiritual. Vamos falar um pouquinho também da nossa comunhão com Deus. Amados, muitas pessoas, ao invés de buscar a comunhão com Deus com intensidade, elas buscam apenas com a inteligência humana, com emoções. Buscar a Deus não é você se emocionar apenas. Buscar a Deus, hoje eu vou para a igreja buscar a Deus. Olha, o culto hoje foi tremendo, viu? Olha, o culto hoje eu chorei, eu dei glória a Deus, eu estou renovado. Será que é só isso? Comunhão com Deus não se adquire assim. Comunhão com Deus só se adquire através de oração. Eu vou repetir para você para ficar bem claro. Não é o culto movimentado, não é o culto que tem uma palavra poderosa, não é o culto. Ele vai te ensinar, ele vai te instruir, ele vai te mostrar o caminho. O culto assim vai te mostrar o caminho. Mas a única coisa que vai te fazer ter comunhão verdadeira com Deus é oração. Oração. A oração é tão importante que sem oração você sequer consegue compreender a Bíblia. O problema é que as pessoas perderam, irmãos, a referência dos valores da oração. Estão removendo os marcos antigos. Estão seguindo doutrina de homens. Estão preocupados com roupas. Estão preocupados com vestes. Estão preocupados com o homem barbudo. Estão preocupadas com mulheres de cabelo curto. Olha, eu particularmente, acho lindo o padrão da minha igreja. Mas eu quero dizer, irmãos, que eu não posso fazer isso achando que eu fazendo isso eu estou sendo espiritual. Achando que, porque eu mantenho esse padrão lá da igreja que eu faço parte, eu estou sendo espiritual porque eu tenho esse padrão. Eu já li aqui. Eu vou ler mais uma vez esse texto, porque esse texto aqui, Colossenses 2:20. Se você já está morto, segundo Colossenses capítulo 2, versículo 20. Se você já está morto em Cristo para os rudimentos do mundo, por que você ainda se sobrecarrega de ordenanças, como se vivesse no mundo? Não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas perecem pelo uso segundo o preceito de doutrina dos homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e disciplina, mas não são de valor nenhum, senão para a satisfação da carne. Amados, olha, quando eu comecei na Assembleia de Deus, eu me lembro que era completamente diferente. Era completamente diferente. Os homens usavam chapéu. Muitos ainda andavam de paletós brancos, que era uma tradição também. Havia tanta coisa que a gente fazia. Era proibido ouvir rádio. Gente foi disciplinado porque ouvia rádio. Era proibido ter televisão dentro de casa. Os vestidos das irmãs eram arrastando os pés. A irmã não podia botar uma basezinha nas unhas, uma base, aquele esmaltezinho branco. Se fizesse isso, estava em pecado. Havia exigências de, por exemplo, se um irmão chegasse com um paletó, com um cortezinho do paletó, aquilo era pecado. E quanta coisa, meus amados. O tempo vai se modernizando. E as pessoas precisam ter um entendimento das coisas, irmãos. Então, meus amados,
Precisamos vigiar nessas coisas. Então, meus irmãos, veja bem, eu falei aqui sobre remoção dos marcos do louvor, a comunhão com Deus que só se adquire através de oração, não é momentos emotivos, não são gritos de aleluia, glória a Deus, não é choro que vai intensificar a tua comunhão com Deus. Aquilo precisa ser uma coisa constante na tua vida. O que vai intensificar a tua comunhão com Deus é teus momentos de oração. É você e Deus sozinho. Tá certo? O que vai intensificar tua comunhão com Deus é a leitura da palavra de Deus. É você ler e entender a palavra de Deus. Eu disse assim, olha, que você não vai entender a palavra de Deus se você não orar. Porque muitas coisas da palavra de Deus só se entende quando se ora. Não é? Então a gente vê, meus irmãos, que muitas pessoas estão removendo os marcos antigos, trocando por coisas modernas, se enganchando em costumes e tradições e não crescem espiritualmente. Outra coisa que eu quero chamar a atenção para você, as mensagens. As mensagens. Você já viu como existe preocupação de grande parte dos pregadores de chegar no púlpito e somente estar dizendo: Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar vitória, mas não combatem o pecado. Remoção dos marcos doutrinários. Porque, meus irmãos, a grande mensagem de Deus, irmãos, é que Deus vai te dar vitória quando você vencer o pecado. Mas só falam da primeira parte, não é? Não existe preocupação com o ensinamento da palavra. Mas parece que os pregadores fazem questão que haja barulho, grito, não é? Emocionalismo, que as pessoas chorem, que as pessoas gritem, dê glória a Deus, que haja um movimento na igreja. Fala-se muito em vitória, mas não se fala em combater pecado. Muitas vezes, o que prevalece em algumas igrejas é até a prosperidade, não é? Doutrina, veja como os marcos estão sendo removidos, os marcos doutrinários estão sendo removidos, trocados por outras coisas, e o que faz com que as pessoas não mudem. O que faz com que as pessoas permaneçam, porque as pessoas começam também agora a visitar uma igreja, visitar outra, e não sabem onde querem parar, que é uma coisa errada também. E qualquer dia desse eu vou trazer uma mensagem aqui para mostrar que você precisa ser fixado numa igreja, você precisa ter compromisso com uma igreja, você precisa ter submissão espiritual, você precisa ter vinculação espiritual a um corpo de crentes. E não pode ser do jeito que você quer. Não, eu vou ficar sem igreja. Não existe crente desigrejado, não. Não existe soldado sem quartel. Então, meus amados, vejam bem, estão removendo também os marcos das mensagens que são pregadas, não é? Outra coisa também, estão removendo os marcos até da unção de Deus. A unção, irmãos, ela é sobrenatural. Ela é uma capacitação que Deus dá ao homem. O próprio Deus dá ao homem. Aí sabe o que é que acontece? Surgem os pregadores com frases de efeito, não é? Com eloquência, frases de efeito e simulando espiritualidade. E começam a fazer gestos, mas aí no final não acontece batismo com o Espírito Santo, não acontece salvação de almas, não acontece nada. Não acontece curas divinas, porque deve ser confirmado com esses sinais. E esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal algum, porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Olha lá, cadê os sinais? Cadê os sinais? Bota um bocado de luzes
estroboscópicas, como chamam, não é? Aquelas luzes que ficam acendendo lá, rodando no púlpito, fumaça no púlpito, o cara saltando, gritando, e vê quantos vão ser curados de enfermidade. Vê quantos vão ser batizados com o Espírito Santo. Pode até chorar emocionalmente lá, se emocionar, mas eu quero ver falando línguas mesmo. Línguas sobrenaturais que a pessoa fala e não é daqui a pouco para, não, irmãos. Porque quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, a pessoa fala línguas e aquilo é uma alegria tão intensa que tem um tempo para parar, não é? Remoção dos marcos da unção de Deus. As pessoas trocam a unção de Deus por frases de efeitos, por gestos, vamos dizer assim, gestos aparentemente espirituais, não é? Gestos místicos que dão uma aparência de espiritualidade. E remoção dos marcos da santidade também, não é? Então, o que é isso, pastor? Remoção dos marcos da santidade. A pessoa ouve que deve se santificar, mas não está nem aí para isso. Vive apenas uma vida de aparente santidade. Vive apenas uma vida de aparente santidade. A mudança, irmãos, ela vem quando nós ouvimos e buscamos a graça de Deus. A exemplo de Jacó, não é? Jacó, ele buscou a graça de Deus e foi transformado, não é? Agora, rapidamente aqui eu quero falar de alguns sinais deixados por Cristo para os crentes, não é? Eu já falei aqui, não é? Esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Veja bem, esses sinais têm que acontecer na vida dos verdadeiros crentes. Se não acontece, tem alguma coisa errada. A verdadeira adoração, irmãos, onde ele está, ele adora a Deus. Não é só no templo. Olha, uma pessoa que é crente verdadeiro, ele é crente dentro da igreja, mas quando ele está lá brincando com seus irmãos, está lá brincando na casa de um parente, ele continua sendo crente do mesmo jeito. O verdadeiro adorador não é o lugar que define a adoração dele. O verdadeiro adorador, aonde ele está adorando a Deus. Se ele está com a família, ele está adorando a Deus. Eu não quero dizer que é chegar, para todo mundo aqui, meus familiares, que eu vou adorar a Deus. Nada disso, irmãos. É seu comportamento, suas atitudes, seus gestos, sua maneira de falar. Como é que o crente está adorando a Deus aqui na igreja, quando chega lá embaixo vai contar piada pornográfica? Quando chega lá com os amigos, está falando palavrão? Concordando, sentando na roda dos escarnecedores? Então, meus amados, a verdadeira adoração é onde você estiver, tá certo? Então, estão sendo rompidos esses marcos. E, finalmente, irmãos, a dependência do Espírito Santo, não é? A Bíblia diz que andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Que Deus abençoe a igreja. Que cada um possa entender, que cada um de nós possamos entender que as mudanças virão quando nós tivermos esse equilíbrio. Não deixar os marcos da doutrina de Deus e nos afastarmos das doutrinas do homem, que muitas vezes chegam na igreja e das maneiras mais diversas. E as pessoas começam a observar aquilo como se fosse coisas que lhe levassem para a espiritualidade. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, em nome de Jesus. Amém. Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Tércio.